O que é a união? A gente vai continuar lendo lá no prefácio, na parte O que diz. Só as mentes podem se unir na realidade. E aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Então, ele colocou aqui, né? Só as mentes podem se unir na realidade. E o que a gente fica tentando fazer aqui para não olhar, né, para essa ideia de separação? A consciência pensou separação, fez ali uma consciência, né, de estar separada e se fragmentou, fez todas as imagens aqui, fez essas partes aparentes separadas aqui, e o que ela está tentando o tempo todo fazer? Ela está tentando esconder esse medo, né, que ela acredita que vai vir ali um ataque, ela acredita numa ameaça. Então o tempo todo ela está numa sensação constante de que alguma coisa vai acontecer, né, uma merda vai acontecer, vai vir alguma coisa aqui e vai me destruir. Essa é a sensação basal da consciência ali. E aí o que ela faz? Ela foge fazendo essa fragmentação. Então, o tempo todo aqui, quando a gente está diante das nossas relações, a nossa vontade de se unir a outros corpos, ela é só uma fuga, né? Ela é só uma forma dessa consciência não ficar olhando para a ameaça, porque daí ela olha para o que está lá fora e ela diz assim, ó, isso aqui me protege, né? Isso aqui me mantém seguro, porque, né, nas relações o que a gente busca, né? Uma segurança, a gente busca uma aprovação, como ele fala. Então, se eu tô tendo valor aqui nessa relação, através dessa pessoa, então eu tô seguro, então eu não tô, né, a partir das crenças ali, né, surgem várias crenças, então, sei lá, não tô sendo rejeitado, eu tô sendo incluso, eu tô sendo aceito. Então, é o tempo todo várias formas de fugir é ótimo, né? De fugir dessa única ameaça que está acontecendo nesse nível metafísico. Então, ele está falando, né? Essa busca, né, por resolver isso é a forma que a consciência achou, né, para nunca olhar para a crença na separação, para nunca olhar para isso e continuar só mascarando o medo, porque aqui parece que a gente sente uma satisfação, uma alegria em se unir, aparentemente, né, se unir a outros corpos, né, abraçar, enfim, tá junto, tá reunido, parece que isso tem uma satisfação, mas é só a consciência não olhando pro medo, é só ela escondendo isso. E aí agora, né, como é que ele fala aqui? O que é a união verdadeira, né, a única união? Não é que a gente vai se afastar das pessoas, não vai, enfim, né, não vai mais abraçar, ou não vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, mas a união é saber que a existência não está em corpos, né, um corpo abraçando outro corpo não representa uma união, um corpo com outro corpo, conversando, interagindo, não está unindo nada, né, o existir, ele não pode estar fragmentado numa parte, e aí tem outra parte, essas partes se unem, aí isso é uma união. Não pode ser porque tem separação, tem tem dualidade. Então isso não pode ser união. Então quando ele fala, né, só as mentes são unidas, é porque tem uma única consciência, né, pensando todas essas partes. Mas tem uma única consciência, e essa única consciência, ela permanece sendo a imagem e semelhança de Deus. Então a união é no momento em que eu lembro que diante de qualquer situação, não tem a minha imagem,
não tem eu aqui e não tem o outro ali. Isso é unir as mentes, é saber que só tem a criação de Deus. Então, nada além disso pode ser chamado de união, né? Tem uma expressão que Jesus fala, né? Ver Cristo no irmão. O que é ver Cristo no irmão? É não ver uma imagem ali, né? Aquela imagem ali, ela é só uma aparência, assim como essa imagem aqui. Então, isso é a união das mentes, né? E aí, quando ele traz essa revisão de hoje, né? A minha mente contém só o que eu penso com Deus. E aí, nessa revisão, ele traz duas lições, a 133 e a 134. E aí tem uma parte dessa lição 133 que ele diz: tu não pedes muito da vida, mas pouco demais, quando deixas que tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, por coisas que compras, por prestígio tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar, não a felicidade. Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém com ideias utópicas. Não há nenhuma satisfação no mundo. Então, né, que estava falando aí das relações e das coisas aqui que a gente, né, ainda quer no mundo, ele está dizendo assim, esse curso não está tentando tirar nada de ti, não está tentando tirar o pouco que tens, o pouco que tu acha que essas coisinhas te dão, né, que é um prazer passageiro ali que a gente experimenta, uma euforia, uma satisfação, e aí se vai embora e já, né, vem uma próxima coisa que, né, enquanto a gente está identificado, é o tempo todo a satisfação e o conflito, a satisfação e o conflito, é o tempo todo isso, né, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Então ele tá falando, né, ele não busca tirar de ti o pouco que tens, porque a consciência ela só vai reconhecer que isso simplesmente não tem significado. É esse reconhecimento assim, ó, não tá tirando nada de ti, mas tá reconhecendo como uma coisa que não tem valor, isso não tem valor para o existir. Então é uma substituição do valor, é a lembrança assim, ó, essas imagens, essas coisas, esses bens materiais ou essas vontades de obter valorização através do mundo, isso é sem significado, né? Isso não me traz nada do que eu realmente quero, né? Isso não faz parte daquilo que Deus criou, então isso só não tem significado. Então a gente fica muito preso a essa ideia de que eu vou perder, mas de fato eu já não tenho as coisas, né? Eu já não tenho, eu já tô, né? Se eu pensar aqui, eu já não tenho as coisas já me vão ser tiradas de qualquer forma, né? Quando a gente pensa nas relações, a gente vai perder pessoas, e isso é óbvio, esse corpo aqui ele vai morrer, então eu não tô perdendo nada, as coisas já não são minhas, só que a gente fica colocando um significado para não olhar para essa crença, né, de culpa, medo e punição. Então, nessa lição 134 que ele traz, né, que eu perceba o perdão tal como é. E aí tem uma parte no final que ele fala assim, ó, o perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerás o seu significado e atacarás a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessa ilusão, ao dizeres a ti mesmo, que eu perceba o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Então, ele tá falando aqui, né, no momento em que, porque a gente se confunde ainda, né, ainda tem confusões e se mistura com esses valores, e aí pensa que é mãe, e aí pensa que é filho, né, e aí se confunde com os papéis e com as situações aqui, e se identifica com as crenças, né, que sustentam essa separação. Então eu fico dizendo que tem eu e tem o outro, através dessas crenças, e ele diz aqui, no momento em que, né, tu esquecer que isso aqui não tem nenhum significado, não coloca mais uma corrente sobre ti mesmo, não traz mais uma coisa em cima daquilo, né? Lembra que a consciência,
o existir já está fora disso. Então, lembra de novo, se você esquecer, lembra de novo, traz a consciência aqui para essa lembrança de que a totalidade, ela não está sendo ameaçada por um erro de percepção, né? E aí a gente coloca de novo esse treinamento, né? Coloca a disponibilidade de novo de, tá bom, se eu decidir errado aqui, né? Se eu decidir de uma forma equivocada, então eu posso usar esse momento aqui para lembrar, tá bom, se eu fiz dessa forma, então eu posso escolher de um outro jeito, que não seja a confirmação das crenças, e sim o perdão completo, que é lembrar que nenhuma dessas imagens aqui, nem essas crenças, faz parte do existir. Então é isso, esse é o comentário. A gente se vê num próximo vídeo. Beijo!